o Bolsonaro, ele está utilizando essas pessoas que já foram antes usadas por ele para ficar na frente do quartel, como uma forma de limpar a própria imagem. Ele tá fazendo um rebranding como herói das pessoas que ele abusou. Então ele abusou daquelas pessoas e agora ele quer fingir que ele é um herói dessas pessoas. E essas pessoas, elas são meio débeis, porque são pessoas que estavam na frente de quartel pedindo intervenção militar, e são pessoas que invadiram e vandalizaram os três poderes, sonhando com um golpe de Estado, tá? Sim, sejamos bem honestos, era isso que elas estavam fazendo. Então, o Bolsonaro usou e abusou, foram presos, aí ele falou que eram bobos da corte, que eram baderneiros, e agora o Bolsonaro quer usar eles e ficar falando deles em termos anedóticos. Ai, vovós com bíblias na mão. Aqui, o cu dele, o cu velho dele. Tá? Não era vovó nenhuma com Bíblia na mão, era um monte de baderneiro, e na sua grande maioria homens, destruíram aquilo tudo, e tinha mulheres no meio, e assim, mulheres não são inimputáveis, entendam-se, mulheres cometem crimes, e não existe, pelo menos no nosso Código Penal, olha só, senhoras religiosas, se cometerem um crime, elas não serão punidas, não, elas podem e devem ser punidas pelos crimes que eles cometeram. Eu tô chegando aqui, mas eu quero começar com o vídeo do Nicolas, ali, porque veja o tipo de comparação que ele faz, tá? E aí você vai ver. Assim, eu quero pegar esse tipo de comparação aí, que dá muito plano pra manga. Vamos lá. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Isso é tratar todo mundo como retardado, né? Isso é tratar todo mundo como um bando de retardado. Fala que uma mulher que cometeu um crime, ela foi vandalizar, cometeu um crime, uma mulher que largou os seus filhos em casa pra ir cometer crime junto com um bando de retardado que invadiu os palácios. Comparar com a Rosa Parks, comparar aquelas pessoas com a situação do negro que vivia no sul dos Estados Unidos e que ele vivia numa situação de cidadão de segunda categoria, e falar que é a mesma coisa. Isso é uma cara de pau. Isso é uma cara de pau. Como é que o cara me faz uma analogia dessas? E aí vem gente falar, não, que rapaz inteligente. Só manipulação feita pra retardado. Quando eu vi isso, o Jota falou, não é possível um troço desses. Não é possível. Veja, a moça lá do batom, ela, se ela quiser ir numa escola, não importa a etnia dela ou dos filhos dela, ela vai. Se ela quiser, num espaço público, usar um bebedouro, ela vai usar o bebedouro que o branco, que o negro, que o pardo, um japo, qualquer um usa, tá? Se ela quiser usar um banheiro, existe banheiro masculino, feminino, mas ela teria que usar, por exemplo, se ela estivesse nos Estados Unidos do Apartheid, um banheiro específico para a etnia dela. O mundo que aquelas pessoas viviam pré-direitos civis nos Estados Unidos era um mundo em que havia um apartamento entre negros e brancos, e os negros eram sim tratados no sul dos Estados Unidos como cidadãos de segunda categoria mesmo. A Rosa Parks não foi destruir o Capitólio nos Estados Unidos para lutar por uma causa que, sejamos honestos, ela como cidadã deveria tratar como legítima. Ela não fez isso. Veja, ela só estava sentada no lugar errado. Essa moça, que é titular de direitos, mesmo morando num país muito complicado de se viver no Brasil, assim como todas aquelas milhares de pessoas que cometeram aqueles crimes, essa moça não estava lutando por algo que era justo. Essa moça queria que o presidente da República, Bolsonaro, ou o ex-presidente naquele momento, desse um golpe de Estado e tivesse poderes totais para fazer o que ele quisesse. A causa dela não era justa, a causa dela era criminosa. Não existe intervenção militar. Aquela mulher é uma criminosa. Ela é uma criminosa, assim como aquelas pessoas eram criminosas. Você pode discutir, eu volto a falar, a forma como elas foram punidas. Você pode discutir o inquérito, a atuação do Alexandre de Moraes, a supressão de direito de defesa. Tudo isso é muito, muito passível de ser discutido e tem que criticar sim, porque a pena tem que ser individuada e as pessoas têm direito ao devido processo legal. Sim! Afinal, não são eles que defendem isso? Dito isso, comparar com a Rosa Parks, querer transformar em Marte, que Marte não é. Isso é, assim, isso é um ato de vaidade desse Nicolas, porque assim, milhões de pessoas, né? Esse vídeo deve ter rodado pra caramba, vão cair nessa conversa mole.
É um tema, isso é conversa mole. Você vê, e tanto é conversa mole, e é um tema tão complicado, você vê que, olha o Leanderson da Silva mandou, pare de gastar energia atacando esse tema de anistia. Esse é um tema que vai gerar danos ao MBL, tendo em vista claramente o STF tá agindo de maneira... Tá, agora, você tem que ser... Vocês querem canonizar, porque é isso que o bolsonarismo tá fazendo. Vocês querem canonizar quem crime cometeu? Porra! Eu tô aqui também pra falar a verdade. Se for só pra ser interesseiro político, gente, eu viro bolsonarista. Gente, deixa eu explicar. Se for aqui pra jogar o jogo, eu faço o que o Partido Novo faz. O Partido Novo entendeu tudo que precisa ser feito pra poder crescer. Eles puxam o saco do Bolsonaro. Não à toa eles botaram um monte de bolsominion retardado pra dentro. E o Partido Novo hoje é um partido de bolsonarista. Vocês querem que a gente seja isso? Vocês querem que... Essa é uma pergunta concreta. Às vezes vocês querem que a gente seja isso. Eu não quero ser isso. Eu não consigo ver esse vídeo. O cara compara a Rosa Parks com um monte de gente que tava cometendo um crime. Uma galera que... Não é que tava lutando... Assim... Veja só, a gente podia falar, pô, aquelas pessoas estavam lutando por liberdade. Repara que nem os bolsonaristas lutam, Riso, no mérito da manifestação do dia 8. Tipo, não, eram pessoas que queriam um Brasil melhor. Não, as pessoas queriam um golpe de Estado. Porra! As pessoas queriam um golpe de Estado. Aí o cara tá comparando com a Rosa Parks. O Paulo Cruz tá aí? Não, traz ele aqui, assim... Não, eu vou matar o Paulo Cruz aqui. Atenção, aguardem. Vocês verão a morte de Paulo Cruz. Em poucos instantes, o senhor Paulo Cruz, ele virá óbito. Roubar ele da gravação. Roubar ele. É muito importante que roubar ele da gravação. Fala assim, Paulo, é por um bom motivo. 5 minutos. Tá? Eu vou trazer o Paulo Cruz, ele reage a isso. E aí depois a gente vai prosseguir, porque... Riso, quase ninguém notou isso. É bizarro. É bizarro. Não, ela é uma mártir. Vê assim como a Rosa Parks, né? O lance é, ela usou um batom enquanto a Rosa Parks sentou no lugar errado. Não, não é isso, porra. Cadê ele? Cadê? Paulo, eu vou te roubar por 5 minutos. 5 minutos. Eu não sei se você já viu isso, tá? Mas assim, eu preciso de um comentário do Paulo Cruz disso, tá? Põe do começo. Assim, são talvez 1 minuto. Não é nem 1 minuto, talvez, né, Riso? Você viu esse vídeo? Não. Tá. Você vai ver a comparação. Eu quero saber. Paulo, atenção, brilhe. A bola é tua. Tia, o que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui, um batom. Não, peraí. Já... Meu Deus do céu, então quer dizer que agora o negro também virou chaveirinho da direita? Ah, que maravilha, hein? Já se não bastasse a esquerda usar o negro pra manobra política, agora a tal direita também usa? Sim, essa é a melhor parte é que a Débora nem negra é, né? Ah, tem essa ainda, eu nem sei quem é essa mulher. Mas assim, não, aparece foto dela aí? Tem, ela é uma moça branca, assim. E o lance é, ela é a... Ele tá dizendo que basicamente a luta dela é a moça do batom. Fala no... Essa aí é. Essa é a moça Rosa Parks. Ah, tá. Que maravilha, hein? E a casa dela é a luta contra os direitos civis, porque ela queria um golpe de Estado do Bolsonaro, entendeu? Era a rainha da luta contra os direitos incivis. Exatamente. Ela era a favor de um golpe de Estado, então ela foi presa, então por isso agora ela tá lutando igual a Rosa Parks. Ela gerou um movimento, igual a Rosa Parks. Caramba, rapaz, que maravilha isso aí, hein? Rapaz, mas isso é demais. E veja, e o que ela fala assim, o que ele fala é que a Rosa Parks estava lutando contra as injustiças que o povo... Não. Era um sistema de segregação social, não era um sistema de injustiça só. Era um sistema legal de segregação, né? Então assim, ó, você, banheiro pra negro, banheiro pra branco. Bebedouro pra negro, bebedouro pra branco. Lanchonete, negros sentam pra lá, brancos pra cá. E no ônibus, né? Negros só podiam sentar ao fundo, a não ser... Né? E se não tivesse pessoas brancas pra sentar lá, né? Então, qual que é a ligação disso com o fato de uma mulher ter tentado, né,
numa tentativa atabalhoada de um monte de gente doidinha para dar um golpe de Estado, ou para fomentar a intervenção militar e um golpe de Estado por meio dos militares. E aí ela foi lá, pintou de batom lá uma estátua, foi presa, tal. Claro, assim, não fazendo o juízo de valor sobre a pena, que é uma coisa também absolutamente desproporcional, mas não tem nada a ver, né? Não, assim, me assusta isso. Não tem nada... Não, mas é porque os caras não são obrigados... Eles não têm que ter coerência nenhuma, né? O fato é esse. O fato é que esses caras, eles, assim como a esquerda, eles também não se viam obrigados a ter coerência nenhuma. Tipo, só vai tirando qualquer coisa no ar. Pega uma coisa que supostamente vai causar emoção, né? Ele é um apelo à emoção, só que fazendo uma correlação que é absolutamente infundada, né? Não faz sentido nenhum isso aí. E quer ver uma coisa? Um cara já matou aqui, né? O Nicolas explica que ali surge o Martin Luther King pra resolver isso. Aparentemente o Martin Luther King é o Nicolas. É o reverendo Nicolas, né? Então, o Nicolas Luther King precisa entender que assim... Cara. O Nicolas Luther King, o negócio é o seguinte, a sua luta... Né? Até você tá em todo o direito aí de lutar pela liberdade da mulher que foi presa porque pichou a estátua de batom e tal, mas assim, peraí, né? As motivações pelas quais essa mulher foi presa, elas não têm absolutamente nada a ver com as motivações pelas quais a Rosa Parks foi presa, né? O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que é uma coisa, né, super séria tal, e que teve desdobramentos benéficos para a sociedade brasileira, não tem absolutamente nada a ver com esse caso. Como é que... Assim, isso aqui é uma negação do movimento de direitos civis. Exatamente, isso é o contrário. Isso é o contrário. Assim, é uma luta por corte de direitos civis e imposição de uma ditadura militar. Era isso que a Débora estava fazendo lá. A Débora estava fazendo isso. Ela não pintou a estátua lá pregando liberdade. Exatamente. Não era isso que ela estava querendo quando ela estava lá, por exemplo, lá. Quando ela ajudou a invadir lá o Congresso e os prédios públicos lá, ela não estava lutando por liberdade, né? Obviamente que o Bolsonaro teve todo aquele discurso, né? Sim. Sobretudo em 2022, da liberdade. Mais importante que a nossa vida é a nossa liberdade e tal. Mas o que significa é que ele estava lutando pelo direito dele mandar em tudo. Exato. Né? Ele precisava que ele tivesse muita liberdade de ação. Que é o que ditadores têm. Eles têm muita liberdade de ação. Isso. Então, a liberdade pela qual ele estava lutando é a mesma pela qual ele está lutando agora. Exato. Em vias de ser preso. Exatamente. Então, toda a liberdade pregada pelo Bolsonaro nos 4 anos de governo dele só tinha a ver com ele mesmo e com a sua família. Né? Os acordos que ele fez lá com o STF, inclusive, e eu escrevi isso essa semana na minha coluna na Gazeta. Os acordos que ele fez com o STF, aquele lindo abraço que ele dá no Toffoli, tudo aquilo ali tem a ver com liberdade, mas com liberdade dos filhos, né? Sim. Sobretudo do Flávio. Sim. Então não tem a ver com a minha liberdade, com a sua liberdade, não tem nem sequer a ver com a liberdade dessa moça aí. Então, essa moça, ela está sendo usada convenientemente agora. Até porque quando ela foi presa, no dia da prisão dela, o Bolsonaro falou que era, e as outras pessoas eram baderneiros, que não tinha nenhuma relação com eles, e que tinham que ser presos. Exatamente, eles foram chamados de baderneiros pelo próprio cara que eles estavam defendendo. Então você vê. Então assim, é uma desfaçatez absurda um negócio desse, e assim, eu quero aqui repudiar publicamente esse vídeo ridículo que o Nicolas fez, fazendo uma ligação absolutamente esdrúxula, para não dizer criminosa, né, entre um caso de tentativa frustrada de golpe de Estado com a luta pelos direitos civis de parte importante da população americana que estava impedida de ter os seus direitos básicos preservados. A galera, assim, como é que ele fala um troço? Ele não contextualiza. Essa moça, a Débora, ela podia, tá? Seja o governo Bolsonaro, seja os governos anteriores, ela podia ir no banheiro, ela usava o banheiro que ela quisesse. Tirando o masculino, claro. Mas ela poderia usar o bebedouro que ela quisesse. Ela poderia pegar um ônibus, ela poderia estudar onde ela quisesse. Entendeu? Não era o que... Veja só o contexto que ele cria. Sim. Porque, no fim, né, ele pinta assim, ela como mártir de uma causa e a causa dela como uma causa de libertação, igual da Rosa Parks. Ele faz um paralelo. E que, vamos dizer, o drama que essas duas moças sofreram é um drama que foi o estopim para causas grandes, né? E causas muito maiores. Aí surge o Martin Luther King. Ele tá colocando nesses termos. Sim. O problema que ele esquece que é o seguinte: o que é a causa de cada uma? O que é a causa... O que levou à prisão da Rosa Parks
E o que pensava a Rosa Parks sobre aquele contexto? E o que levou à prisão da Débora e o que pensava a Débora? Exatamente. A causa Débora é uma causa de um golpe de Estado tocada pelas Forças Armadas para manter o Bolsonaro no poder. A causa dela é uma causa que tem que ser combatida. Sim, sei lá, assim, imagina o seguinte, tem muita gente em negação ainda, tal, nós não temos culpa, mas assim, essas pessoas ficaram 70 dias na porta de quartéis. Elas não estavam na porta da casa do Bolsonaro, elas não estavam na porta do bar, elas não estavam na porta da escola, elas estavam na porta de quartéis do exército. Aí a pergunta que fica é, tá, por que essas pessoas estavam em portas de quartéis e não em porta de escola? Sim. Elas estavam em portas de quartéis, gritando, clamando. Por quê? Por uma intervenção dos militares. Elas estavam na porta de quartéis, clamando para que os militares saíssem lá da caserna, saíssem dentro dos quartéis e fizessem alguma coisa. Sim. Caramba, isso é evidente, isso não é nenhuma loucura. Então, quer dizer, até as pessoas que estão em negação, assim, não tem como negar isso. As pessoas estavam exatamente na porta de quartéis. Bom, e aí elas saem da porta dos quartéis e vão para onde? Vão para o Congresso Nacional, vão lá para o STF, vão para lá, para aquele lugar. Então, quer dizer, o que faz umas pessoas saírem da porta de quartéis nos quais elas estavam há 70 dias, né? Há mais de 2 meses? Imagina, você ficar mais de 2 meses em barracas, senhoras de idade, mães com filhos e tal, Passaram famílias. Natal e Ano Novo. Passaram Natal e Ano Novo na porta de quartel, acampados, comendo um churrasco patrocinado lá por caras do agro, não sei o quê. Mas estavam fora das suas casas, tá? Passando privações ali, tomando aquelas chuvas, aqueles ventania que dava e derrubava as barracas todas e tal. Então você tá há 70 dias ouvindo Jovem Pan e congêneres o dia inteiro, o dia todo, eles ficavam o dia inteiro ouvindo aquelas teorias, aquelas coisas, aquelas loucuras e tal, e lembrando das palavras do Bolsonaro. Não, ele falou pra gente que a caneta dele é poderosa. Mas você precisa agir. Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Isso. E eles acreditavam, realmente estavam fazendo. Claro. E eles estavam. O Braga Neto falou pra gente, não pode perder a fé, hein? Dá só um tempinho aí que as coisas vão se encaminhar e tal. Então, assim, você imagina, você tá 70 dias ouvindo aquela ladainha toda, e aí, de repente, agora nós vamos ter que agir. Grupos de WhatsApp, não sei o que, Telegram e papapá. Aquela moça lá que depois foi presa e tal, ela agitando os grupos todos. Assim, é tudo muito evidente o que esses caras estavam querendo. Muito evidente. E isso, obviamente, não tem nada a ver, mas nada a ver com as motivações que levaram a Rosa Parks a não se levantar, né, dentro de um ônibus. Veja, de novo, ela estava sentada dentro do ônibus, num ônibus que era segregado, entrou um homem branco e falou, você tem que levantar. Ela falou, não, eu não vou levantar, eu trabalhei o dia inteiro, tô cansado, vou ficar sentado. Isso gerou um protesto, né, que gerou todo um movimento e que culminou com a assinatura da lei pelos direitos civis. Então, assim, qual que é a ligação entre essas duas coisas? É que assim, você pode achar mulheres mártires de diversas causas que eles não se orgulhariam pra fazer essas analogias. Tipo, a morte de outra Rosa, a Rosa Luxemburgo, por exemplo. Ela foi estopim também pra movimentos comunistas na Alemanha naquela época. Então, e aí? Caberia aí no exemplo do Nicolas? Você entende? Então cabe qualquer coisa. Esses caras fazem qualquer coisa, eles não têm coerência nenhuma, porque na verdade é tudo poder. Sim. O que eles estão querendo é garantir o espaço de poder que eles acabaram por perder, porque eles entregaram na mão de todo mundo, do SF, do Centrão, de todo mundo, fizeram do PL o maior partido, né? Com Deus pela saúde e... Deus, saúde e família! Com a família. Com a família. Né? Entendeu? Entregaram o poder que eles tinham na mão do Valdemar da Costa Neto. Vocês não têm direito nenhum de reclamar, vocês têm que calar a boca. Vocês têm que calar a boca, vocês têm que enfiar o rabo no meio das pernas de vocês e sair de cena. Vocês perderam o troço. Vocês perderam a oportunidade de fazer aquilo que vocês achavam que eram capazes de fazer e não eram. Uhum. Não adianta ficar reclamando agora. Claro, vai ficar lutando pela mulher aí que tá presa e tal, e pelo aquele monte de gente que tá presa, pelas penas absurdas que foram aplicadas a essas pessoas que de fato cometeram crimes, mas não eram criminosas, a não ser aquela velha que soltou um barro lá, não. Que aquela mulher já tinha sido presa, tinha algumas passagens e tal. A imensa maioria dessas pessoas são pessoas que foram ludibriadas. Elas foram levadas a um estado de torpor e de desespero que fez com que, sabe, mães... Essa mulher aí... Essa aí largou os 2 filhos,
E foi, dane-se. Vou acampar lá porque eu vou salvar o Brasil do comunismo. Que eram as motivações. Cara, era um desespero daquelas Eu teria pessoas. vergonha, o Nicolas devia ter vergonha de gravar um vídeo desse usando essa moça, de novo, né? De novo, pisando de novo nessa moça, que tá presa por causa deles. É. Ela não tá presa Mas por ela vai minha ser causa. recompensada, Paulo. Bom, ela vai ser candidata. vai se candidatar. Já tá certo, já. Né? Vai se candidatar. Aqui pro São Paulo, inclusive. É a nova Zambelli, ela vai pegar os votos Zambelli. Pois é. Nós estamos aqui falando, né, que ela tá sendo usada, de repente ela tá olhando pra gente e falando assim, vocês estão errados, né? Vocês são isentão, Calma, vocês votaram, faz o L, não sei o quê. É o que ela né? pensa da gente. Então... Por ela, a gente estaria preso, Paulo. Porque Bom. ela queria dar que o Bolsonaro tivesse plenos poderes pra ser um ditador. Aí nessas horas acaba prendendo umas pessoas, faz umas injustiças aí também, pô. Então é isso, é grotesco, né? É grotesco, pra dizer o mínimo. É vergonhoso que esses caras estejam adotando esses expedientes tão esdrúxulos. É esdrúxulo. Né? Pra nada, né? Porque isso aí não vai resultar em absolutamente nada, isso aí não comove ninguém. Isso aí não vai ter efeito nenhum, a não ser entre eles próprios. Então eles ficam se retroalimentando. É a grande causa da bolha bolsonarista. O problema é que a bolha bolsonarista rouba as causas e hoje não há espaço para você tratar de temas concretos que a oposição devia tratar. Então a oposição no Brasil, ela está cuidando de um tema de interesse estrito do Bolsonaro, que é esse negócio da anistia. E é isso, assim, você tem um governo que está decaindo, está em queda livre, que é o governo do PT, e a oposição está preocupada em fazer exibicionismo moral em cima das pessoas que eles mesmos usaram. É osso, cara. É isso, enfim, né? Valeu, Paulão. Coisa ridícula.